Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor. O apóstolo Tiago disse algo importante para os nossos dias também. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1:4. Observe agora a incrível declaração de fé feita pelo profeta Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais,
e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, do 13 até ao 19. Eu quero enfatizar esse todavia eu, disse Abacuque. A palavra todavia é uma conjunção usada para expressar também uma compensação, ou seja, quando algo acontece da forma que não estava sendo esperado. É assim que define a nossa língua portuguesa. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Antes de citar esta frase memorável, Abacuque, parafraseando as suas palavras, ele disse o seguinte: povo de Deus, a depressão não alcançará minha vida, que falte qualquer coisa em minha mesa, mesmo se todas as portas se fecharem para mim, lutas e tribulações me alcançarem, mesmo se eu for saqueado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que é isso, irmão? É a atitude de um homem de fé inabalável. Diante das adversidades, a minha decisão é firme e constante. Nada vai tirar a alegria que eu possuo no Senhor. Era o que Abacuque estava passando para nós. Abacuque, queridos, não tinha isso de ter uma fé estremecida diante dos infortúnios. Sua fé não falhava, não oscilava como perímetro. Abacuque viveu nos anos 620 a.C., mas as palavras de Jesus se aplicavam perfeitamente em sua vida. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 26. Ele foi um verdadeiro adorador, pois o verdadeiro adorador não somente adora a Deus nos momentos de bonança, mas também nas adversidades. Ele sabia perfeitamente que Deus estava no controle de sua vida, então ele confiava que o Senhor cuidaria de todas as coisas. Para Abacuque, todo tempo era tempo de se alegrar em seu Deus. Para mim isso, queridos, é pura lição de paciência e esperança. Na sua oração sincera, podia dizer: Deus, eu te sirvo, eu sou um servo do Senhor. Eu não estou aqui apenas objetivando receber bênçãos, mas estou aqui, me chego diante de ti como um adorador. Porque ainda que demore chegar a bênção, sei que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O apóstolo Paulo também nos surpreende ao dizer que nos momentos que nos sentimos mais fracos,
é que estamos mais fortes, porque buscamos mais o Senhor. Olha o que ele disse em 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Como pôde dizer isso, irmãos? Quando sou fraco, então sou forte. Isso, queridos, aos olhos das pessoas que não vivem na intimidade de Deus, é muito difícil compreender o que Paulo estava falando. Mas para nós, já aprendemos, né? E muitos também irão aprender que nas lutas e dificuldades se tornam elementos propiciadores de bênçãos na vida dos servos de Deus. Dessa forma, podemos afirmar também, como Paulo falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Amém? É por isso que o profeta Abacuque, mesmo diante de um cenário de completa e alarmante escassez, declarava: todavia eu me alegrarei no Senhor. Com essa pandemia, queridos, a julgar pelas previsões, os meses de maio e junho serão tenebrosos. Mas, assim como o profeta, não vivemos olhando para o caos ou para os profetas das calamidades. Nos alegramos no Senhor, depositamos nele a nossa esperança, a nossa fé, mesmo que no horizonte não exista vestígio de luz, ela é concreta no Senhor. Alegre-se no Senhor, pois Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio secreto, Ele é a eterna proteção dos seus. Sirvo ao meu Senhor com alegria. Saiba porque, irmãos, que os crentes têm que se alegrar sempre no Senhor, porque nós vivemos uma esperança que renova sempre. Lembra-te das promessas que Jesus fez à sua igreja e o que nos reserva após esta vida física, esta vida material. Então, olhe sempre para o autor e consumador da sua fé. O profeta Isaías, ele descreve esse renovado cristão comparando-o com árvores. Ele disse: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. A força e alegria de Abacuque em tempos de grandes secas vinha da sua fé. E a palavra me alegrarei no original é Gil, significa bailar de alegria, saltar em canto. Eis a lição que Abacuque então nos passa.
Jeremias também era um indivíduo que enxergava com os olhos da fé e via restauração para os dias futuros. Ele disse: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, refúgio meu no dia da angústia. Jeremias 16, 19. Força no hebraico é os, do verbo azaz, que significa ser firme e constante. Então, quem vive pela fé no Deus vivo e no Cristo ressurreto, ele é firme e constante. Abacuque não tinha deficiência quanto à natureza de sua fé. E agora, queridos, fica mais fácil de entendermos o texto de Tiago 1,4 que lemos. Abacuque nos revela ter sido um crente perseverante. Sua comunhão com Deus estava além de receber. Nos dias atuais é muito difícil encontrar uma pessoa 100% de saúde física e que não precisa tomar algum tipo de medicamento. Sabia que na nossa igreja, a irmã Adoraci, de 86 anos de idade, avó de minha nora Denise, possuindo apenas um rim, não tem nem mesmo pressão alta, não toma nenhum tipo de remédio. Isso é admirável. Um abraço a essa querida irmã. Entretanto, quem padece de dores e enfermidades e conhece a palavra de Deus, sabe que precisamos perseverar na busca da cura, da solução do problema, sem desvanecer na fé. Um dia você terá um grande testemunho de cura, de milagre, operado pelo nosso maravilhoso Senhor e Salvador. A palavra-chave neste versículo de Tiago 1,4 é a primeira, perseverança. E nosso dicionário define perseverança como perseverar, é ter estabilidade, constância e tolerância naquilo que foi definido como propósito para você. E na vida cristã, perseverar não é tarefa fácil, mas nosso Senhor é quem nos ajuda a perseverar. Nosso modelo de perseverança é Cristo, como Paulo deixou bem claro na carta aos Tessalonicenses. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, segundo Tessalonicenses 3:5. Você sabia que é mais fácil alguns cristãos perseverar em um erro do que na constância, na estabilidade? Ou seja, ele é constante no erro. Por exemplo, na mentira. Tem crente que mente tanto que não sabemos quando ele está falando a verdade. No passado, em meu ministério, eu tive um irmão que de vez em quando saía comigo para evangelizar, mas ele tinha o problema da mentira, era um defeito terrível. Até a forma que ele falava: olha, pastor, amanhã irei participar do evangelismo, irei no hospital, irei fazer visita, etc. Já sabia que ele não iria, não podia contar com a sua ajuda. Vou no culto de quarta-feira para tocar violão. Não iria. Um dia tive que falar: irmão, está na hora de você parar com mentiras. E passei a fazer o meu evangelismo, as visitas sozinhos, pois não dava mais de confiar.
Seria muito bom ter alguém que tocasse violão e me ajudasse a fazer o louvor em nossos encontros, mas o homem mentia muito. Desisti de ficar aconselhando, jogando palavra fora. Ele não queria mudança. A mentira tem um grande potencial de destruição e por esse motivo, em várias ocasiões, a Bíblia menciona que Deus é contra a mentira e ordena o seu povo a não mentir. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levíticos 19:11. A mentira é um dos 10 mandamentos. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Jesus também falou algumas vezes sobre a mentira. Em João 14:6, ele se descreve como o caminho, a verdade e a vida. Assim, não é por acaso, irmãos, que o diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira, porque ele é o oposto, ele é o contrário de Cristo. Diz assim o texto: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então não queira ter o diabo por pai, não minta. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, nós vemos uma lista de 6 coisas que o Senhor odeia, sendo que uma delas é uma língua mentirosa. Vamos ler? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A Bíblia também fala de castigo para os mentirosos que não se arrependerem. Em Apocalipse 21:8 diz que fora do céu ficará os mentirosos. Diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Atos 2 retrata de maneira objetiva a forma como viviam e se relacionavam os nossos irmãos daquela igreja. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Eles perseveravam em seguir os ensinos da palavra, perseveravam na comunhão com os demais irmãos, perseveravam em dividir os recursos com os irmãos, perseveravam em participar da ceia do Senhor e perseveravam nas orações. É o que nos ensina este verso. Irmãos, durante nossa corrida, devemos manter nosso olhar em Cristo Jesus. Olhando para Ele, teremos forças necessárias para completar a nossa carreira.
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 1, 2. Ser perseverante pela metade não vale. Como ter feito, por exemplo, metade de uma faculdade não te dará o diploma. Eu observo aqueles quenianos nas maratonas no Brasil. Eles não aceitam água quando lhe oferecem pelo caminho, não param para nada, só no pódio. O próprio Jesus disse que tenhamos que perseverar até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13, versículo 13. Então, a perseverança tem que ser completa para que possamos ser perfeitos em Cristo Jesus. Novamente, observe o que Tiago diz. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegro, em nada deficiente. Observe que o apóstolo Paulo usou palavras um pouco parecidas com a de Tiago. Escrevendo aos Filipenses, ele disse: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Filipenses 2,15. Novamente, lembra-te da advertência de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13. Vá até o fim. Vá com fé forte, vigoroso, alegre, como Abacuque, meu querido irmão. Amém? Vamos encerrar este encontro com uma fala com Deus, orando. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nos ajude a sermos perseverantes em nossa fé, que o exemplo de Abacuque, de Tiago, dos outros personagens na Bíblia possam ser o meu exemplo de vida também. Preciso da tua ajuda neste sentido para não fraquejar. Não quero ser inconstante na minha fé. Por favor, Senhor, peço humildemente a sua ajuda neste sentido. Senhor, abençoa também nossas queridas famílias, livrando-as de todo mal, dando-lhes saúde, força e vigor. Supra suas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno a todos vocês e até a próxima semana, se Deus nos conceder essa graça. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.